Pessoal, bom dia. É, Vamos começar aqui agora um webinar com vocês aí. Vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico de desalinhamento. Então, só que a ideia aqui é transmitir ele além da análise espectral. Ou seja, quais outras aplicações nós podemos ter para fazer um diagnóstico de desalinhamento? O que nós podemos usar de ferramentas para suporte no diagnóstico de desalinhamento? Então, a ideia aqui é transmitir um pouquinho desse conhecimento. É uma São técnicas que a gente usa no dia a dia, não vai ser nada assim fora do que a gente já tem de ferramentas em mãos. Então vamos trocar um pouquinho dessa experiência aí. Eu vou apresentar esse trabalho, sou o Leandro Sena, fico hoje responsável pela parte de serviços aí da Proof Technique MGS. Sou certificado aí pela MOBS Instituto, né? Qualificação 3. Nós estamos hoje presentes aí em todas as redes sociais, então busquem a Proof Technique aí no YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. No YouTube temos bastante vídeos já, webinars que estamos fazendo no dia a dia, tanto técnico como de cunho de explicações de produtos, aplicações. Então, no YouTube lá vocês terão todas as informações. Um pouquinho da nossa história aqui para vocês entenderem mais da empresa. A MGS ela foi fundada em 95. Ela surgiu como uma empresa aí na área de prestação de serviços para manutenção preditiva eletromecânica. Em meados de 2007, aí, nós começamos uma representação com a empresa alemã Proof Technique. Nessa representação, nós éramos responsáveis por toda a parte de CM no Brasil. Então, tudo que envolvia a parte de condição de monitoramento, nós éramos responsáveis aqui no Brasil. Então, nessa parceria houve um destaque muito grande, né? Porque houve vários crescimentos dessa linha no Brasil, da Proof Technique. Em 2016, houve uma joint venture entre esse grupo, onde o grupo passou a se chamar Proof Technique MGS e passamos a comercializar todas as linhas, tanto de produtos e serviços da Proof Technique. Então, saímos do campo apenas de condição de monitoramento e entramos também no campo aí de alinhamento de máquina, envolvendo todas as soluções e aplicações aí da Proof Technique, que é uma empresa que inventou o sistema de alinhamento a laser. Em 2019, houve uma incorporação, onde a Fluke, o grupo Fluke, fez a aquisição do grupo Proof Technique. Então, em 2019, passamos a trabalhar com o grupo Fluke agora, e criou um braço dentro do grupo Fluke que chama Fluke Reability, que é uma linha voltada para confiabilidade de máquinas. Então, hoje a Proof Technique MGS está dentro desse grupo, Fluke Reability. Somos aí uma empresa que ofertamos tanto a linha de produtos como serviços. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessas aplicações, que vocês já devem ter acompanhado em bastante webinar nossos. Depois vou enviar uma apresentação mais detalhada, mostrando quais são os nossos principais negócios, onde temos as aplicações. E caso tenham dúvidas, a gente pode conversar após o webinar. Então, iniciando um pouquinho o nosso webinar aí, eu vou fazer uma breve introdução, né? Que estudos feitos aí por várias empresas mostram que o desalinhamento de máquina ele é responsável por até 50% da falha dos equipamentos. Então, nós temos uma grande concentração de falhas aí que são relacionadas ao desalinhamento de máquina. Então, na verdade, o desalinhamento ele pode ser a falha primária, que vai gerar falhas secundárias, como acoplamento danificado, selos mecânicos que venham a sofrer problemas de rolamento, aquecimento, vibração elevada. Então, tudo isso pode ser, às vezes, reflexo de um desalinhamento que está presente na máquina. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho de alinhamento com precisão. É muito importante ter isso bem caracterizado, porque se nós estamos falando que 50% está concentrado nisso, por que não atuar diretamente nessa condicional? A análise de vibração, aí nós como analistas aí, ou trabalhamos diretamente na área, a análise de vibração ela passa a ser o carro-chefe que a gente usa hoje para fazer os trabalhos aí de detecção de desalinhamento de máquina. Então, uma das ferramentas principais hoje no mercado é justamente a análise de vibração.
Só que, às vezes, o analista ele pode ter a dúvida se está realmente de 100% desalinhado, ou se é um desbalanceamento, ou se é um problema de desvio elétrico. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é tentar usar ferramentas que direcionam certamente para o desalinhamento, ou nos falam melhor sobre o desalinhamento que está ocorrendo naquela máquina. Também estudos mostram, né, que se aumentarmos a carga de um rolamento em 20%, isso aí tem um estudo do L10, né, fator de vida do rolamento, o tempo de vida cai pela metade. Ou seja, nós vamos reduzir pela metade o tempo de vida útil ou vida programada para um rolamento operar. E se a gente dobrar essa carga, reduz o tempo de vida pelo 1/7 do tempo projetado. Ou seja, quanto mais carga nós estamos inserindo no rolamento, nós estamos reduzindo aquilo que é programado de operação para ele. E como é que o desalinhamento entra nessa condicional aqui de carga? Quando a máquina está desalinhada, a consequência é o aumento da carga nos conjuntos. Então, nos rolamentos vai ter um aumento de carga. Então, se está desalinhado, nós estamos reduzindo o tempo de vida útil do rolamento. Então, problemas comuns, rolamentos, selos, eixos, fundações podem ser danificadas devido ao desalinhamento. Então, nós temos estudos que mostram uma redução drástica quando há um desalinhamento de máquina. Quanto maior for o desalinhamento, menor é o tempo de vida útil desse rolamento. Reparos com selos, quanto maior for o desalinhamento, mais reparos as empresas têm de fazer com os selos mecânicos. E os selos, às vezes, eles chegam a custar até 1/3 de uma bomba, então é um item muito caro, né? Vamos falar assim, para manutenção, um custo muito alto. E um dos fatores também muito importante que a gente tem que controlar nas plantas hoje, que é a questão de custo, é o custo de energia, que é um dos principais aí, meio de consumo financeiro de uma indústria. E uma máquina desalinhada, ela aumenta muito o consumo de energia, porque você está aumentando a potência ou você está aumentando ali a corrente de trabalho dessa máquina e, consequentemente, você aumenta o consumo dela. Então, trabalhar no alinhamento da máquina, nós vamos diretamente estar trabalhando nesses fatores de carga, tempo de vida útil do componente, consumo da máquina. Aqui eu vou apresentar uma tabela, né, ou uma planilhazinha de cálculos que vocês podem usar para avaliar o consumo de energia elétrica devido ao desalinhamento. Então, aqui é só um exemplo rápido, que uma economia, né, advinda de um bom alinhamento de máquina, ela pode ser calculada usando essa fórmula para motores trifásicos, onde você vai ter lá a tensão vezes a corrente, vezes o fator de potência, vezes 1,732, que é a relação aí é uma constante, né, da raiz de 3 do motor trifásico, dividido por 1000. Então vamos dar um exemplo rápido aqui. Uma máquina que roda com 240 de tensão, de alimentação, tem um fator potência de 0,8 e roda um ano inteirinho aí, 7.200 horas programadas de trabalho para ele. Se essa máquina, vocês podem chegar lá na alimentação dela e medir a corrente, ela desalinhada, vamos imaginar que ela está com 27 amperes. Então eu uso a fórmula, né, 240 vezes 27 vezes 0,8 vezes 1,732 dividido por 1000. Essa máquina tem um consumo aí de 8,97 kWh. Se eu alinhar essa máquina e medir depois lá, vamos colocar no nosso cálculo aqui que ele caiu 2 amperes, às vezes cai até mais do que isso. Vocês podem medir o antes e o depois. Ele passou a ter 8,31 kW. Então, se eu pegar a relação entre desalinhado e alinhado, ele deu uma economia pequena de 0,66. Isso parece pouco, né? Mas se a gente jogar isso ao longo do ano, o valor de consumo, vezes, eu coloquei aqui 30 centavos o custo de energia. Na indústria, a gente às vezes paga um pouco mais que isso. Vezes as horas de operação dela, 7.200 horas no ano, essa máquina ela está consumindo por estar desalinhada a mais, ou nós podemos falar o seguinte, nós podemos reduzir o custo de consumo dela em 1.425,60 por ano. Não, Leandro, é muito pouco, R$ 1.400, às vezes não justifica.
Só que se a gente multiplicar isso vezes 100 bombas numa planta, 100 conjuntos numa planta, nós estamos falando de 140 mil reais, 142 mil reais. Então, é facilmente justificável um investimento num sistema de alinhamento a laser, de qualidade, de precisão. Porque se nós estivermos trabalhando com máquina com precisão, somente de consumo de energia elétrica a gente consegue ter um grande ganho aí ao longo do tempo. Opa, deixa eu só apagar esses. Então, vamos falar um pouquinho do alinhamento diretamente. Então, o que é o alinhamento de eixo? O alinhamento de eixo, na verdade, é o quê? Nós vamos tentar, né, nós vamos buscar, não é tentar, não, nós vamos buscar ter as duas linhas de centro dos eixos, tanto na vertical como na horizontal, nas mesmas posições. Ou seja, no ponto de transferência de força de um eixo para o outro, os eixos de rotação de ambos os eixos devem ser colineares quando a máquina estiver em operação. Então, eu tenho que garantir que essa linha de centro desse eixo seja a mesma linha de centro desse eixo. Tanto na posição de altura, vamos falar vertical, como na posição lateral, que seria a horizontal. Então, garantindo isso, eu estou garantindo que a transmissão de força ou a transferência de força de um eixo para o outro, ela está sendo correlacionada um com o outro, gerando melhor resposta dessa máquina de trabalho. Desculpa, estou passando. Não está passando isso lá. Aqui. Então, vamos lá. Nós temos 4 parâmetros, então, de controle do desalinhamento. Então, parâmetros a ser controlado quando eu estiver fazendo o alinhamento de máquina, para que depois eu possa ter uma operação mais com confiabilidade maior. Então, vertical, angular. Então, vou avaliar o ângulo que ele está formando entre os eixos na vertical. Vou verificar o paralelismo que ele está se formando na vertical. Então, tanto a questão da altura dele, como o ângulo que esses eixos estão se formando. Depois eu vou transmitir isso para o parâmetro de horizontal, que vai ser o ângulo que ele está formando na horizontal. Isso agora nós estamos vendo aqui a máquina pela posição superior, olhando ela de cima. Então, o ângulo que ele está formando na horizontal e o paralelismo que ele está formando na horizontal. Esses são os parâmetros que nós temos que controlar durante o alinhamento de máquina. Então, no alinhamento, vocês vão ter na telinha do alinhador de vocês algumas informações que são importantes e temos que ter muita atenção a ela. Então, a vertical, quanto que ele está desalinhado na vertical, tanto como ângulo, como paralelismo. Lembrando que essas informações que ficam abaixo dos pés da máquina são informações de correção. A nossa qualidade ou o nosso refino de alinhamento vai estar nessas informações de quanto está desalinhado a máquina. Depois nós vamos ter a informação de quanto ele está na horizontal, então ele está desalinhado quanto no angular e quanto que ele está desalinhado no paralelismo, e aqui o quanto que eu preciso corrigir para que ele fique totalmente alinhado. Então aqui é a tela mostrando o vertical, simplesmente, o que eu preciso fazer para corrigir o vertical, e aqui a tela mostrando o que eu preciso fazer para corrigir a minha horizontal. Então temos que ter muita atenção a esses parâmetros quando estivermos realizando o alinhamento, porque se não estiver bem alinhado, o analista de vibração certamente vai ver isso nos espectros medidos. E essa informação, ela acaba às vezes gerando dúvida na hora da análise, se ela não for bem elaborada ou bem transmitida numa planta. Estou apanhando aqui para passar as informações, vamos lá. Beleza. E eu, como usuário das ferramentas, né, tanto na parte técnica de execução de alinhamento como na parte de análise, uma das atenções que eu gosto de deixar para os usuários é o seguinte: muita atenção ao desalinhamento angular. Por quê? O desalinhamento angular normalmente faz vibrar muito a máquina. O paralelo acaba que o acoplamento compensa um pouco, os acoplamentos hoje flexíveis acabam compensando um pouco esse desalinhamento. Mas o desalinhamento angular, ele gera efeitos muito negativos na máquina de trabalho. Aqui o videozinho abaixo vocês podem ver a questão do desalinhamento angular, que é um dos itens mais difíceis de ser corrigido também. Então, precisamos de tecnologia com
vamos falar assim, boa confiabilidade para que possamos corrigir o desalinhamento angular com a maior precisão, principalmente quando falamos de longas distâncias, eixos muito longos, eixos espaçadores. Então, eu normalmente utilizo a tecnologia de um laser para ter a melhor resposta, onde eu consigo ter uma precisão maior aí do ângulo. Quanto mais alinhado o angular, melhor a resposta de vibração dessa máquina também. Chama atenção também, além do desalinhamento angular, para o tipo de acoplamento a ser usado. Então, nós temos acoplamentos comuns aí, né, os convencionais, os flexíveis, os conhecidos como short flex, onde eu vou ter a face de um eixo e a face do outro eixo para ser alinhado. Então, vamos falar a face do motor, a face da bomba. Então, nesse caso aqui, existe o quê? Existe um ângulo sendo formado e existe um paralelo sendo formado. Então, eu tenho um ângulo e um paralelismo sendo formado nesse conjunto que tem apenas um ponto de alinhamento. Quando a gente começa a trabalhar com eixos espaçadores, são os acoplamentos espaçadores, temos que ter uma atenção também em relação ao alinhamento. Por quê? Agora eu passo a ter 2 pontos de transmissão nesse conjunto. Então, eu passo a ter 2 ângulos sendo formados e 2 paralelismos sendo formados. Então, tem um ângulo sendo formado aqui e um paralelismo sendo formado aqui. Eu tenho um ângulo sendo formado aqui e tenho um paralelismo sendo formado aqui. Então, eu preciso ter uma tensão maior quando eu estou falando de acoplamentos espaçadores em relação a acoplamentos convencionais, aí, que são os short flex ou os acoplamentos flexíveis. Então, muita atenção quando estiverem trabalhando com esse tipo de máquina, porque a correção tem que ser mais refinada. Eu fiz um artigo sobre isso, um artigo não, um documento sobre isso, explicando a diferença entre esses dois tipos de acoplamento, no caso do alinhamento. Então, na minha página do LinkedIn, lá vocês poderão encontrar isso, eu deixei o link aqui. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, vocês podem acessar o link para entender um pouquinho melhor. Não vamos entrar muito nessa parte técnica do acoplamento aqui, não. Mas a ideia é que vocês tenham noção de como seria o comportamento. Então, nós temos aí no mercado, né, os famosos acoplamentos flexíveis. Esse acoplamento aqui, qual que é a vantagem e a indústria gosta de utilizar muito? Normalmente eles vêm com um sistema de flexível mesmo, né? Então vai ter alguma borracha, vai ter uma graxa dentro dele. Isso acaba compensando um pouco do desalinhamento da máquina. Então muitos da indústria investem nesse tipo de acoplamento justamente por causa disso, porque ele acaba tendo uma borracha que vai absorver um pouco a vibração e absorver um pouco o desalinhamento da máquina. Mas lembre-se que a borracha, com o passar do tempo, ela também vai sofrer pelo esforço, ela vai aquecer, ela vai ter torções maiores, ela acaba danificando ao longo do tempo. E essa borracha que era um corpo flexível, ele vai se tornar rígido, porque ele vai ficar um corpo duro. E isso faz com que a vibração aumente muito na máquina. Então, mesmo que vocês estejam trabalhando com acoplamentos flexíveis, é muito importante ter a maior precisão do alinhamento. Não quer dizer que eu coloquei um acoplamento flexível que eu não preciso ter precisão no meu alinhamento. O que você faz aqui, na verdade, é só absorver alguns outros fatores. Então, invistam em alinhar com precisão esse tipo de máquina. Aqui é o acoplamento espaçador que nós comentamos. Esse aqui eu peço que vocês tenham atenção justamente porque nós temos um ângulo e um paralelismo sendo formado em cada posição. Então, o lado A tem um ângulo e tem um paralelismo. O lado do B tem um ângulo e tem um paralelismo que deve ser avaliado e corrigido. A mesma coisa aqui, o espaçador rígido. Então, tem que ter cuidado. Principalmente, gente, esses acoplamentos de lâmina, que essas lâminas aqui, elas precisam de um alinhamento de altíssima precisão. Senão começa a quebrar lâmina atrás de lâmina, justamente por estar um pouco desalinhada essa máquina. Então, muita atenção a esse tipo de acoplamento também. E os métodos aí que nós trabalhamos normalmente, né? Vamos falar dos métodos mais comuns, são os calibres de folga, ou régua, ou bits. Na área temos várias coisas que a gente usa. Um pedacinho de sarrete que quebrou. Esse tipo de alinhamento, a gente fala que é uma aproximação da máquina. Na verdade, você está fazendo ali uma aproximação para que ela esteja pré-alinhada. Por quê? O nível de precisão que eu consigo atingir com esse tipo de ferramenta é uma precisão de 1/10. Ou seja, é uma precisão que o ser humano está trabalhando com ela. É uma coisa que você consegue enxergar.
Então não é uma precisão de alto refino. Você pegar um rolamento, as folgas dele são centesimais. Se você pegar um selo mecânico, as folgas são centesimais. E se a gente começar a trabalhar na casa de décimo no alinhamento, nós vamos perder nos outros componentes. Então a ideia aqui, quando eu utilizo esse tipo de ferramenta, é que eu faça um pré-alinhamento. Porque depois eu vou vir com um refino com maior precisão. Como é que eu posso refinar, então, a partir da régua? Ainda temos muita aplicação do relógio comparador. O relógio comparador começa a ter agora a precisão na casa aí centesimal. Temos relógio também milesimais. Qual que é o problema que eu vejo no relógio comparador? Não vamos chamar de problema, mas uma exigência. É ter experiência com o uso da ferramenta. Porque muitas das vezes você precisa fazer leituras na parte inferior, na parte superior, aí não tem muito acesso, o cara tem que ver a informação aqui de baixo, às vezes tem que usar um espelhinho para refletir aquela informação. Então, se ele não tem muita experiência também na hora de calcular as correções, ele pode errar por não ter usado uma precisão tão grande. Temos aí algumas desvantagens do relógio comparador, às vezes, de usar ferramentas que não vão gerar confiabilidade. Não dá para garantir que essas hastes elas estão 100% firmes, rígidas, elas não vão flambar, não vai gerar um efeito mola. Então, tudo isso pode ter interferência. Então, o relógio comparador, que hoje é muito aplicado ainda, nós temos algumas limitações quanto ao uso dele. Depois, temos a tecnologia hoje também muito aplicada, que é a tecnologia de alinhamento a laser. Mas ainda tem muita coisa a ser caminhada para essa linha aqui de laser. Porque no laser nós começamos a trabalhar agora na casa milesimal. Então nós estamos falando de precisões aí na casa de milésimos de precisão. Então esse tipo de ferramenta do alinhador a laser, ela permite você melhorar muito a condição do alinhamento a ser feito. Ou você refinar ainda mais a condição do alinhamento a ser feito na máquina. E o alinhador a laser hoje, eles são muito didáticos, muito práticos, é fácil de usar, não tem muita interferência. Então, hoje tem inteligência artificial embutida nos alinhadores que vão dizer-nos que você movimentou a máquina bruscamente, a máquina está vibrando mais que o normal. Então, ele já guia até porque a gente está direcionando assim, você está errando nessa linha, melhore essa. Então, os alinhadores a laser hoje têm uma tecnologia avançada para esse tipo de informação. E falando agora da parte de análise, desculpa, das causas, nós temos as principais causas aí do desalinhamento. Então, nós temos questões como fixação, muitas das vezes, na hora lá de fazer o alinhamento, o pessoal não dá muita atenção no aperto do parafuso, acha que só encostou, tá bom. Está quebrado a base do parafuso, então isso faz gerar uma resposta de vibração como se fosse um desalinhamento e faz a máquina ficar desalinhada. Efeito mola, esse é um que a gente pega bastante em área aí, né? Excesso de cálcio. Então, colocou mais do que 3 ou 4 cálcios ali na máquina, a gente começa a ter o efeito mola. Então, a recomendação é o seguinte, pessoal, vou alinhar. Leandro, me pediu 10 milímetros de cálcio aqui. Se eu não tenho um cálcio calibrado nessa faixa, o ideal é que a gente fabrique ele e coloque, não em colocar o excesso, porque o excesso faz com que haja um amortecimento. Então, esse excesso de cálcio, ele começa a trabalhar como se fosse um amortecedor aqui, né? Um efeito mola. Esse efeito mola, ele faz com que a resposta seja uma vibração. O desgaste do acoplamento, muito comum de acontecer. Esse desgaste normalmente acontece por a máquina estar trabalhando desalinhada, justamente porque as pessoas acreditam que o acoplamento compensa o desalinhamento. Então, não, o fabricante falou que esse acoplamento ele suporta 1 milímetro de desalinhamento. Só que você reduz ali o tempo de vida útil dele. A questão de rigidez dos elementos acoplamentos, trincas na base também faz gerar uma característica de desalinhamento de máquina. Excentricidade do cubo ou do acoplamento, a montagem inadequada, esse é também um dos fatores que a gente mais encontra em área, a questão de montagem. Então, tem uma tubulação que vai chegar aqui nessa bomba. Aí está um pouquinho fora da tubulação, o cara pega um tifó, puxa de uma estrutura para outra, até casar os furos aqui. Quando ele casa os furos, ele consegue apertar, ok. Porém, ele começa a forçar a estrutura dessa carcaça aqui, torcendo ela. A resposta aqui vai ser um desalinhamento em relação à nossa leitura. O desgaste de mancagem de rolamento, a dilatação térmica,
e o famoso pé manco. Esse é um outro ponto também que precisa ser muito bem trabalhado. Uma das vantagens de usar, não falando que as outras teclas não façam, então, só voltar um slide aqui. Consigo fazer pé manco com calibrador de folga? Eu consigo checar, mas eu não vou ter precisão. Então, como é que a gente faz com o calibrador de folga? Ah, eu vou soltar o pé e passar o calibrador de folga entre o pé e a base. Deu mais do que 0,5 ali de centésimos, esse pé tá manco. Ah, o relógio comparador, eu consigo fazer o pé manco com ele? Consigo. Vou colocar o relógio comparador na base do motor e vou colocar, desculpa, vou colocar a base do relógio comparador na base do motor e vou colocar o relógio comparador no pé. Vou soltar o parafuso, soltou, deu mais do que 6 centésimos, está com o pé manco. No caso do alinhador a laser, você vai ter a função pé manco. Então, na função pé manco, é o primeiro passo do alinhamento, é verificar se o pé está manco. Porque se tiver pé manco nessa máquina, certamente a resposta na vibração ela vai ser uma que a gente vai falar aí para frente agora. E isso não é o melhor cenário, porque acaba gerando aquecimento, gera resposta de desalinhamento, pode queimar o motor, entre outros fatores. Então, o primeiro passo é corrigir o pé manco. Então, agora vamos entrar no tópico aí do webinar. Falar um pouquinho agora de como diagnosticar, né, o desalinhamento. E vamos falar do primeiro, do básico, que é através da análise de vibração. Então, como que eu vou descobrir, ou como vou detectar o desalinhamento numa máquina através da análise de vibração? Então, o desalinhamento paralelo ou offset seria o quê? Essa máquina está mais alta na vertical ou ela está mais para um lado direito, do lado esquerdo na horizontal? Ela vai dar uma resposta para a gente a nível de espectro de vibração. Então, o espectro de vibração ele vai ter uma resposta de quê? A presença de uma vez a rotação da máquina na direção radial. Quando a gente está falando de direção radial, eu estou falando de medir na vertical ou na horizontal dessa máquina. E vai ter o segundo harmônico com pico mais alto, ou seja, eu vou ter a primeira e a segunda mais alta sendo destacada no espectro. Isso no espectro de velocidade. Então, essa característica que nós estamos vendo aqui no espectro é uma característica de desalinhamento paralelo ou offset. Podemos ter também nessa condição o terceiro harmônico, o quarto harmônico, o quinto harmônico. No caso, começou a ter o terceiro, o quarto, o quinto harmônico elevado, é porque está muito desalinhado ou o acoplamento começou a querer te dar sinal também, então começou a evoluir muito a falha. Mas normalmente vocês vão ter essa característica. A primeira, ou seja, a rotação da máquina e duas vezes a rotação da máquina sendo apresentada, tendo a segunda maior que a primeira. Conseguem observar aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui, consegue observar que essa segunda aqui, ela está maior que essa primeira? Essa é uma característica de desalinhamento de máquina. Medindo na radial, vertical e horizontal. Normalmente, gente, vocês vão observar essa resposta mais próximos aos acoplamentos. Então, vai estar normalmente nesses mancais LA da bomba, ou lado acionado da bomba, e lado acionado do motor. Esse lado oposto, normalmente não tem tanto, a amplitude não vai estar tão alta como vai estar nessa região que é próximo ao acoplamento. O desalinhamento, nós vamos ter sempre a melhor resposta em termos de amplitude e frequência próximo ao acoplamento. Por isso que a gente mede o lado acionado dos dois mancais. Nesse caso, do desalinhamento paralelo ou offset, a amplitude de uma vez e duas vezes na axial, elas vão estar baixas. Então, se eu medir que agora na axial, nesse sentido axial, a amplitude em uma vez e duas vezes vai estar baixa. Se o desalinhamento ele for somente desalinhamento paralelo. Então, eu tenho um desalinhamento somente por índice paralelo. A axial, uma vez e duas vezes, vai estar mais baixa. Agora, a radial vai estar com uma vez e duas vezes mais alta. No caso agora do desalinhamento, opa, desculpa, passei duas.
No caso do desalinhamento angular, então agora a máquina está formando um ângulo entre os eixos, o espectro de velocidade, então o espectro de velocidade, ele vai ter agora o pico em uma vez, então a amplitude agora em uma vez a rotação, ela vai estar mais alta do que os demais picos. Em alguns casos, começa a vir um segundo harmônico lá, mais baixo do que o primeiro. A amplitude em uma vez e duas vezes na direção radial também pode ser elevada. Então, agora, o que muda? A medição vai ser na axial. Então, por isso é importante medirmos nos três eixos, né, vertical, horizontal e axial, principalmente se estiver falando de máquinas grandes e próximos a acoplamentos. Porque aqui agora eu vou enxergar o axial dela, o desalinhamento axial. Mas a vertical e a horizontal também no desalinhamento angular vai ser destacado uma vez e duas vezes na medição. Então, o desalinhamento, só voltando aqui para ficar mais claro, o desalinhamento paralelo eu vou ter uma vez e duas vezes, só que na axial, uma vez e duas vezes vai estar baixo. No caso do angular, uma vez vai estar alto na axial, como se fosse um desbalanceamento, e a amplitude uma vez e duas vezes na radial também vai estar presente. Então, eu vou ter tanto radial como axial sendo demonstrado no angular. Lembra que eu falei que o angular a gente tem que ter mais atenção na hora de alinhar a máquina? Justamente por causa disso. Observem que se a máquina estiver desalinhada, tanto a radial como a axial vai demonstrar níveis elevados de vibração. Por isso é importante ter precisão no alinhamento angular, para você evitar esse tipo de fadiga aqui dos componentes. Então, esse é um dos principais pontos para a gente trabalhar na hora de alinhar a máquina. Mas o dia a dia, né? Vamos para a nossa vida real. Na vida real, a gente vai ter sempre um combinado. Dificilmente a máquina está desalinhada só na angular ou dificilmente está desalinhada só no paralelo. Ah, Leandro, eu tenho lá na minha planta um monte de máquina desalinhada no paralelo. Às vezes é porque sua máquina tem dilatação térmica. Aí você tem que deixar ela desalinhada para depois ela vai compensar em trabalho. Mas no dia a dia você não vai ter essas condicionais tão facilmente. Então, o desalinhamento combinado ou composto, ele normalmente é uma condição do quê? Do desalinhamento paralelo e angular. Ou seja, eu passei a ter agora, na minha medição, os dois desalinhamentos acontecendo, tanto o paralelo como o angular. Como é que vai ser a resposta agora para o analista? O espectro de velocidade dele vai ter uma vez alta na axial e na radial ele vai ter uma vez com a segunda mais alta. Ou seja, esse é o nosso típico desalinhamento, né? O que a gente vive no dia a dia. Você vai ter o combinado. Então, por isso é interessante sempre fazermos medição vertical, horizontal e axial, porque depois você consegue plotar isso e ter uma decisão ou uma precisão em relação à análise. Então, nós falamos que vou ter uma vez, duas vezes mais alta, paralelo. Uma vez mais alta, podendo ter harmônicos, axial. Essa é a combinação mais frequente aí que a gente encontra nas nossas análises. Isso é o diagnóstico de desalinhamento de máquina através do espectro. Então, no espectro agora eu consigo avaliar dessa forma e falar, ó, cliente ou cliente interno, essa máquina está com desalinhamento através do espectro que eu fiz a leitura. Observe uma coisa interessante também. Em relação ao que a gente chama de carpete, né, que é essa região que está aqui embaixo, observe que a linha ela é muito presente próximo de zero. Ele não está subindo aqui. Então ele está mais próximo de zero, querendo te mostrar que realmente você está muito mais voltado para um desalinhamento de máquina. Desculpa. Ah, Leandro, mas o desalinhamento aqui agora está severo, está grave. Beleza, então agora nós começamos a ter picos do terceiro e quarto harmônico sendo destacado também. Antes nós estávamos falando somente do primeiro e do segundo harmônico. Começou a ter terceiro, quarto, quinto, nós estamos falando que provavelmente essa condição está piorando.
Pode ser que o acoplamento esteja danificado ou não foi bem alinhado. Aí vocês lembram que eu falei que a borracha pode ressecar, aí ele começa a trabalhar desalinhado, ou ter uma resposta em relação ao tipo de acoplamento a ser usado. Porque o tipo de acoplamento a ser usado também vai influenciar na vibração. Ele pode absorver ou ele pode também tornar que aquilo ali vibre mais, se ele for muito rígido. Como é que a gente, na análise, pode tentar não confundir esse tipo de condição? Então, para que haja uma relação entre o desalinhamento, porque tem uma série de harmônicos, e folga, a folga vai começar a ter mais ciclos de harmônicos, vai começar a aumentar o número de harmônicos, então ele não vai ter 1, 2, 3, 4 apenas, ele vai ter 5, 6, 7, 8, 9, começa a ter um monte de harmônicos, então vamos ter mais harmônicos presentes na máquina, eles vão abaixando a amplitude, então não serão tão fortes os picos. E outra característica da folga, que discrimina do desalinhamento, é a elevação do carpete. Se vocês lembrarem do espectro que eu mostrei anterior aqui, eu mostrei que estava mais próximo do zero. Nesse caso aqui, o carpete evoluiu. Deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo de novo aqui. Deixa eu só... Olha lá. Vamos ver se eu volto ele aqui rapidinho. Observe o carpete, ó. Como é que ele vai evoluir? Evoluiu o carpete. Então, se eu estou tendo agora evolução do carpete, eu posso ter uma avaliação mais voltada para a folga do que para o desalinhamento. Se o carpete estiver mais próximo da linha zero, cadê? Só voltar um aqui, mais próximo da linha zero, é mais voltado para o meu desalinhamento de máquina. Então aqui nós estamos ainda falando apenas de espectro. Não, Leandro, fui medir a máquina lá agora, um ventilador, eu não sei se está desalinhado ou se está desbalanceado. Então, para tentar também minimizar agora o desalinhamento, né, na hora da análise, é desalinhamento ou é desbalanceamento, a gente pode, através do diagnóstico, fazer alguns testes de campo, caso seja possível. Um deles é alterar a rotação da máquina, porque quanto maior a rotação, a amplitude de vibração ela vai ser exponencial, então ela tende a subir muito. Então, se essa máquina estiver muito desbalanceada e você aumentar a rotação, a amplitude ela não vai subir proporcionalmente, ela vai subir a nível exponencial. Então, é um fator que você pode avaliar. Leituras de fase, é o que nós vamos falar a partir de agora. Medição do motor desacoplado, porque se estiver desacoplado e parou de vibrar, você sabe que não é que pode ser o desalinhamento. E rápida verificação do alinhamento. Por que eu falo rápida verificação do alinhamento? Os alinhadores a lasers atuais, é muito rápido você checar o alinhamento. Chegou lá, montou a haste, com 10 minutos no máximo, você já fez a leitura para saber se está desalinhado ou não. Alguns cuidados aí que vocês precisam tomar em campo, então, na parte espectral, na hora da análise. Por que precisa tomar algum cuidado? Ah, Leandro, você falou que o pico em 2 vezes, ele caracteriza o desalinhamento. Mas cuidados com motores de indução de 2 polos, ou motor de 3.600 RPM. Por quê? Esse motor que roda com 3.600 RPM é um motor que na casa de frequência vai estar 60 Hz. 60 vezes 2, 120. Então, o segundo harmônico dele é 120. E 2 vezes a frequência de alimentação de rede também é 120. Então, 2 vezes a rotação desse tipo de máquina vai estar muito próximo à frequência de rede elétrica, de alimentação da rede elétrica que a gente acompanha na análise de vibração também. Então, nesse tipo de máquina que roda com 60 Hz ou motor de 2 polos, tenham muita atenção na resolução utilizada para medição, o número de linhas que vocês utilizam na hora da medição lá. Por quê? Uma máquina de 2 polos, ela não tem 3.600 RPM cravado, ela tem um escorregamento. Então, na hora que vocês plotarem o segundo harmônico, ele não vai dar 120 cravado, ele vai dar 119,2. Então, ele vai ter uma relação um pouco menor aqui. Muita atenção com esse tipo de máquina de 2 polos, para não condenar o desalinhamento, onde é apenas uma questão da alimentação da rede. Outro ponto importante de cuidado, pé manco. Nós falamos dele ali agora. Quando nós temos o pé manco na máquina, no videozinho dá para vocês perceberem,
o centro magnético do motor ele fica deslocado. Então ele acaba sofrendo alguns esforços, né, pela torção da carcaça. Lógico que a olho nu a gente não vê isso, porque é muito pequena essa torção que a carcaça tem. E vai dar para a gente também, na análise espectral, o que a gente chama de 120 Hz. Então, esse 120 Hz ele pode ser confundido com um problema elétrico e, na verdade, ele está sendo uma influência do pé manco gerando um problema elétrico. E esse tipo de condição de pé manco acaba gerando o quê? Aquecimento no motor. Isso vai gerar um aquecimento, um desgaste prematuro. Então, muita atenção também à questão do pé manco, porque essa torção vai tirar o centro magnético dele de posição, ele vai trabalhar mais forçado numa região, né, como se fosse aquecendo. A resposta para o analista de vibração vai ser o quê? Os 120 Hz. Uma recomendação que eu sempre dou também é que, não, vi isso uma vez, vamos checar o sistema elétrico, vamos medir fase e corrente para ver se está equilibrado. Está equilibrado, podemos checar o pé manco para ver se está ok. Como que a gente pode fazer um teste pé manco? Se não houver risco de segurança, às vezes, com a máquina em operação, solta um pé, medindo a vibração em tempo real, se essa frequência começar a cair, a gente pode ter a certeza que o pé está manco. Então, pode fazer esse teste. Solta um pé, aí mede, não melhorou, aperta esse pé, solta o outro e vai tentando encontrar a posição. Isso pode ser um teste para ser feito em campo. Lógico, gente, lembrando a questão de segurança, hein? Nada de soltar lá para a máquina quebrar e ter problema de segurança, não. Outro ponto também que temos que ter atenção é o eixo empenado. Por quê? Alta vibração axial em uma vez. Quando o eixo está empenado, ele começa a gerar forças na axial, né? Empurrando os mancais, e isso vai gerar no espectro que uma vez axial alta, como se fosse um desalinhamento angular. Então, duas vezes, vai dar duas vezes se a ponta do eixo que tiver desalinhada, empenada. Aí vai dar duas vezes próximo ao acoplamento, como se fosse justamente um desalinhamento de máquina. E faz sentido, né? Porque uma hora a ponta do eixo está para baixo, uma hora a ponta do eixo está para cima. Então, ele vai dar como se estivesse desalinhado. A medição de fase na axial será um indicador para a gente definir isso. É o que nós vamos falar a partir de agora. Seria o quê? Uma segunda técnica para ser aplicada para diagnosticar o desalinhamento de máquina. Então, a partir de agora, vamos fazer o seguinte. Vamos sair do nosso convencional, análise espectral. Vamos agora enxergar um pouquinho fora da caixa. Como que nós podemos enxergar um pouquinho fora da caixa? Utilizando a ferramenta de fase. Então, a fase, ela vai referenciar aí, né, o sincronismo de dois canais. Então, eu preciso de ter duas informações chegando no meu coletor de dados. Ela pode ser um trigger, que seria um pulso lá via fotocélula, infravermelho, um sensor de vibração, ou seja, dois sinais. Ou pode ser dois sensores de vibração, que hoje é muito comum aí para coletores aí de dois canais, até mais canais. Então, se eu tenho um coletor de dois canais, eu posso usar fase cruzada. Se eu tenho um coletor de um canal, eu vou usar a fase absoluta. Qual que é a diferença entre eles? A fase absoluta, eu vou colocar o sensor no mancal e vou medir a fase daquele ponto, através da rotação fixa da máquina, porque eu estou usando um trigger para disparo. A fase relativa, eu vou fazer a comparação entre dois sinais. Então, eu tenho dois sinais chegando, eu posso fazer a relação entre os dois sinais e ver qual a diferença entre eles. A fase, ela é útil para diagnosticar falhas. Então, normalmente, na área, a gente usa muita fase para balancear a máquina. Só que ela pode ser um excelente indicador para o diagnóstico de falha. Ela ajuda a entender o movimento relativo da máquina. Então, com fase agora, eu começo a entender o movimento que a máquina está fazendo. Então, ele vai ser um movimento relativo em relação a algum outro ponto, principalmente quando a gente fala de estrutura. E ela pode ser medida com coletor de um canal. Só que a relativa, ela vai ser medida com coletor de dois canais, tá? Atenção a isso aí. Depois temos a análise. Então, se eu for analisar uma máquina agora com fase, agora não estou falando mais de espectro, a análise de fase desse mancal, a vibração ou a fase dela, né, vai estar defasada em 180 graus, mais ou menos 30, ou seja, 150 até 210.
através do acoplamento na direção radial. Então, medir aqui na horizontal. Medir aqui na horizontal, vou comparar a fase entre esses dois mancais. Se elas tiverem 180 graus defasado entre um mancal e outro, é uma característica de desalinhamento paralelo ou offset. Atenção, a fase não é 90 graus quando você compara o eixo vertical e horizontal. Então, eu comparei vertical e horizontal, a fase não é 90 graus. Aqui seria uma outra análise. Então, vamos lá entender o que eu estou querendo dizer aqui. Se eu tenho dois sensores, coloquei ele nesse mancal lado acionado do ventilador, coloquei ele no lado acionado do motor, é a resposta de fase. Esse é até legal quando vocês forem fazer em campo, às vezes, anotar isso, fazer o que a gente chama de gráfico de bolha, que é fazer um círculo, né? E colocar a direção da fase. Então a fase está vindo para essa direção. Eu fui medir esse mancal. A fase está vindo para essa direção. Então elas estão jogando um para esse lado e um para esse lado. Ou seja, eles estão defasados em 180 graus. Se há uma defasagem de 180 graus, existe nessa máquina um possível desalinhamento paralelo. Aí eu vou fazer o link agora. Peguei no espectro de vibração, opa, desalinhamento. Medir fase, opa, desalinhamento, eu tenho 100% aí de confirmação que há um desalinhamento dessa máquina. Então, se eu medir, lembrando, tá, gente, isso próximo ao acoplamento, sempre próximo ao acoplamento. No caso do angular, agora eu vou medir a fase no ângulo. Então, eu tenho agora a defasagem de 180 graus, mesma coisa que nós falamos no paralelismo, porém, nós vamos medir agora na direção axial. Eu tenho que estar no sentido axial do eixo. Da mesma forma que nós falamos no desalinhamento paralelo, ela não é 90 graus se eu comparar vertical com horizontal. Neste caso aqui, a atenção tem que ficar, deixa eu só passar aqui, para a direção do sensor. O sensor agora vai estar na direção axial, que nós estamos querendo ver o ângulo. Importantíssimo, muita atenção. O sensor, gente, ele tem que estar na mesma posição dos dois lados. Então, eu coloquei ele nessa. A base magnética está. Deixa eu voltar aqui. A base magnética está nessa direção aqui. Eu coloco a base magnética nessa direção aqui também. Por quê? Se eu inverter a posição do sensor, como ele é um sensor direcional, automaticamente ele vai inverter a posição da fase. Então, vou medir lá a angular. Coloco os dois sensores na mesma direção. Se o sensor tiver invertido, tenha atenção, porque você inverteu o sinal que está chegando para o coletor de dados. Então, um sensor para um lado e um sensor para o outro, ele já vai tirar 180 graus de você aí. Ah, Leandro, mas eu não consigo fixar lá não. Se você fizer isso, você tem que pegar o resultado e subtrair 180 graus para saber o valor real da fase. Porque você vai estar corrigindo agora um erro de posicionamento do sensor. Na verdade, não é um erro, né? É uma condicional, às vezes, de campo. Então, cuidados aí. Nós falamos lá atrás que na análise espectral nós podemos ter o eixo empenado. O eixo empenado, ele vai ser no espectro visto como se fosse um desalinhamento angular. Na fase, bem parecido com o desalinhamento angular, vai ser o quê? 180 graus de defasagem, mais ou menos 30. Só que agora eu não estou comparando lados acoplados. Eu estou comparando mancais de uma mesma máquina. Então, o eixo empenado ele vai ter a resposta na mesma máquina. Ele vai estar com a resposta medindo axial do mancal LA e do mancal LOA do ventilador, por exemplo, ou do motor, caso for o teste. Então, tenham muita atenção quando estiver avaliando o eixo empenado, que vocês vão estar avaliando agora uma defasagem de 180 graus, igualzinha à vista lá no desalinhamento angular, porém, nós estamos avaliando ela agora no mesmo conjunto, não em máquinas diferentes. Então, coloquei o sensor na axial nesse mancal, o sensor na axial nesse mancal, eu vou ter agora a relação de fase.
no gráfico plotado aqui, observem que agora não é mais espectro, né? O nosso gráfico agora é um gráfico de bolha. Isso aqui agora seria a nossa análise, seria uma análise visual, via desenho, via gráficos, a análise mais gráfica mesmo. Ah, lembrando, né? Sensores na mesma posição, nunca esqueçam disso. Se o sensor tiver em posições opostas, vocês terão que subtrair essa informação. Então lá, sensor, mudou a direção do sensor, tenham atenção. Por quê? Porque às vezes você está subtraindo 180 graus, vai inverter a posição do sensor. Outra forma de diagnosticar o desalinhamento de máquina. Então nós falamos lá espectro, falamos fase, agora vamos falar um pouquinho do desalinhamento através da forma de onda no tempo. Então a forma de onda medida, ela pode te dar informação do desalinhamento de máquina. Então a forma de onda no tempo, ela vai nos ajudar também a detectar a falha. Muita atenção a isso. Principalmente se essa onda for uma onda tirada do espectro de velocidade ou for uma onda medida em velocidade. Nessa onda, você vai ter um comportamento com uma forma de M ou W. Então, se você for lá na sua forma de onda e está enxergando formatos de M ou W, e no espectro está vendo uma condição de desalinhamento, você acaba de constatar que realmente existe um desalinhamento da máquina. Diferente do desbalanceamento. Olha lá, olha o M sendo bem detalhado aqui. Olha o M como é que ele está bem formado. Desalinhamento angular. Olha o M formando aqui nessa máquina, desalinhamento paralelo. Olha o W aqui embaixo sendo formado nessa máquina, desalinhamento paralelo. Se for um desbalanceamento, o desbalanceamento, a senoide ela é pura, ela é uma senoide sem impactos. Então ela vai ser uma senoide purinha, não vai estar formando um M ou W. Se for uma folga, a senoide ela começa a ter truncamentos. Então, certa parte da senoide ela fica reta. Então, uma borda dela vai ter um truncamento. Seria uma reta sendo formada na borda dessa onda. No caso do nosso desalinhamento, está clássico aqui um formato de M ou W nessa máquina. Essa também é uma forma de vocês enxergarem um desalinhamento de máquina. Então, no espectro, uma vez, duas vezes, ou uma vez elevado na axial. Na fase, uma variação de 180 graus entre mancais do lado acoplado. Então, fui no lado do motor e fiz a relação de fase entre motor e mancal, deu 180 graus, característica de desalinhamento. Fui para a forma de onda no tempo. Opa, um formato de W ou um formato de M é uma característica também de desalinhamento de máquina. Então aqui nós temos uma terceira condicional para enxergar um desalinhamento de máquina na hora da análise aí espectral. Outra técnica, então agora saímos da parte aí de coletores de dados de vibração, fomos para a parte agora de coletores aí, ou sistemas de diagnóstico por ultrassom acústico. É também uma excelente ferramenta para enxergar desalinhamento de máquina, principalmente se for máquinas de baixíssima rotação. Por quê? Como a máquina tem baixa rotação, ela tem baixa energia. Então, nem sempre o espectro vai trazer uma informação tão clara ou tão clássica de visual. Principalmente se o acoplamento for um acoplamento flexível, que ele vai absorver essa vibração. Então, uma das técnicas que nós podemos utilizar para fazer isso é a técnica de ultrassom acústico. Por quê? Uma das condicionais dela é uma análise de fricção ou análise do acoplamento. Essa técnica permite a gente ouvir esses dados e depois processar esses dados para entender melhor a resposta dessa máquina ou desse acoplamento. Então, aqui é um exemplo de um ultrassom acústico. Acho que o som não vai sair para vocês aí, mas depois na apresentação a gente tenta mandar com som. Vocês vão ouvir classicamente o ruído do acoplamento, por ser baixa rotação. Lógico, o ultrassom acústico ele utiliza uma faixa de alta frequência, então ele vai pegar um sinal que nós não estamos ouvindo em baixa frequência e transmitir ele para a gente ouvir em baixa. Tem um webinar que eu fiz aí sobre ultrassom acústico, vai estar na nossa página lá do YouTube, se vocês quiserem depois ter mais detalhes. Eu falo um pouquinho como que a técnica funciona. Então, nessa técnica,
Nós vamos chegar com o instrumento sem contato nesse acoplamento aqui, vamos aproximar dele, vamos ouvir o barulho. Depois eu consigo pegar esse barulho, né, ou esse ruído, né, não vamos chamar de barulho, vamos chamar de ruído, vou pegar ele do sinal dinâmico dele e posso processar esse sinal. O que seria processar esse sinal? Vou pegar esse sinal agora, vou poder gerar a forma de onda, vou poder gerar o espectro, e através dessa geração do sinal, eu consigo vir aqui agora e fazer uma análise da forma de onda, se vai ter formato de M ou W. Vou fazer uma análise do espectro. Desculpa, tinha um espectro aqui, não precisa nem ter voltado esse tanto. Do espectro, você vai ter a primeira e a segunda sendo destacada. Então, no diagnóstico do ultrassom, eu vou trazer isso para uma faixa também de análise, que além de ser audível, né, que eu vou ouvir o sinal do campo, eu vou trazer também para uma análise aí técnica, espectral e forma de onda. O Rui está dando para mim aqui no fone, aqui, mas acho que para vocês não está aparecendo aí, mas depois vai no vídeo para vocês. E, por último, aí, uma outra técnica que a gente pode utilizar é o desalinhamento através da imagem térmica, né, da termografia. Lembrando que a termografia ela vai pegar o que? A irradiação de calor de um corpo. Então, eu não sei a real temperatura que está ali, porque não é um medidor de temperatura de precisão. Ele pega a irradiação de calor, né? Então, o que a imagem térmica vai me trazer? Vai me trazer o corpo que está irradiando mais calor na hora daquela imagem. E aqui vocês podem ver, quando há um desalinhamento, há um aquecimento do conjunto, pode ser do acoplamento, pode ser do mancal do motor. Então, ela vai fazer isso, transformando isso numa imagem térmica. Aqui é como se fosse também a análise de fase, né? Uma análise visual, né? Nós vamos ter uma análise mais visual, térmica do que está acontecendo. E aqui eu consigo ver lá, aqui estava desalinhado a máquina, o mancal do rolamento do motor, ou a área, né, do mancal do rolamento do motor. Desculpa, passou aqui. Ele está com aquecimento, então existe um aquecimento nessa região. O acoplamento está com um nível de aquecimento maior quando comparado com uma máquina que está alinhada. Observe a imagem térmica dessa máquina alinhada e ela com os níveis fora da tolerância. Importante, ela está fora da tolerância. Às vezes foi feito um alinhamento nela, mas usou o nível de precisão muito baixo. Então ele ficou fora da tolerância, ele já gera um pequeno aquecimento, ele já gera desgaste. O ideal é que a gente tenha ele no nível mais alto de tolerância aí, para esse alinhamento. Então aqui é uma outra técnica que gera também resultado e gera informação, que é a técnica de termografia, que seria a imagem térmica de como essa máquina está comportando. Então, qual que foi a ideia a ser transmitida aqui, né? Acho que, deixa eu ver, tem um minuto aqui para a gente fechar o tempo aqui. Fomos bem pontuais. A ideia aqui foi mostrar para vocês, né, aplicações técnicas para um diagnóstico de desalinhamento que seja fora do nosso convencional aí de analista. Ou seja, eu posso fazer análise de desalinhamento através da técnica de espectros. Vou analisar o espectro, ver uma vez, duas vezes a rotação convencional. Posso analisar a fase, vendo a variação de fase de 180 graus entre mancais. Posso analisar através da fórmula de onda no tempo, vendo um formato de M ou W naquela fórmula de onda de tempo. E posso fazer uma análise aí termográfica para ver a questão da temperatura nas regiões próximas ao acoplamento. E posso fazer uma análise via ultrassom também para ver uma questão de desalinhamento. Então a ideia aqui foi compartilhar com vocês um pouco aí da nossa experiência técnica, porque em muitos dos casos, né, para quem trabalha com análise de vibrações sabe, você tem lá uma vez destacando, ele pode ser desalinhamento, desbalanceamento, pode ser folga, pode ser rigidez da máquina, então a gente precisa determinar qual que é a real falha. E para determinar qual que é a real falha, às vezes eu preciso usar outros braços de análise ou outras técnicas de análise para entender a melhor resposta aí de vibração de uma máquina ou de desalinhamento de uma máquina. Então aqui eu fecho o webinar, né, na pontualidade aí. Nós vamos filtrar agora, o Jefferson vai filtrar lá para a gente aí as perguntas que vocês mandarem, manda as perguntas no chat aí. Nós vamos tentar não, né? Nós vamos dedicar a responder todas. E quando a gente vê que a dúvida for mais crítica, ainda a gente entra em contato para tentar bater um papo, discutir. Vocês têm
meus contatos aí nas redes sociais aí, no LinkedIn, Leandro Sena, Instagram, Facebook, tenho todas essas redes sociais. Podem fazer o contato também, que a gente tenta esclarecer o máximo possível de dúvidas. Sugiro também que vocês deixem sugestões aí no chat aí para o Jefferson, que é o nosso organizador, né, dos webinars, das partes aí de apresentações da empresa, do marketing, ele possa transmitir isso para a gente tentar trazer cada vez mais assuntos aí que sejam de interesse de todos aí. Agradeço a todos aí pelo tempo disponibilizado. Um forte abraço aí, bom trabalho aí.